Olá, aqui é a Jaqueline Oliveira e nesse vídeo, primeiramente, eu gostaria de dizer a vocês que eu estou muito feliz e satisfeita com a interação de vocês na nossa conferência no sábado, onde pudemos esclarecer aquela liminar que foi deferida pelo juiz de Brasília. E o nosso debate foi muito bom lá, né? Inclusive, nem deu tempo, né, de falar sobre todos os assuntos. E vocês me solicitaram que eu possa estar aprofundando ainda mais sobre as fundações internacionais, aquele assunto que nós tínhamos começado e não foi possível de terminar. Então eu quero dizer a vocês que, além desse assunto, vocês também me pediram para falar sobre a moral católica, porque uma coisa que eu descobri, que eu fiquei muito feliz, que a maior parte aqui das pessoas do nosso grupo são católicas. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero falar especialmente para vocês, católicos, que me solicitaram uma orientação de como viver com autenticidade o catolicismo, a nossa fé cristã nesse mundo de hoje. Então eu quero aqui primeiramente esclarecer que o vídeo sobre a liminar do juiz, para aqueles que não puderam estar presentes na nossa conferência de sábado, então eu irei estar gravando esse vídeo, não será hoje, porque hoje eu vou falar sobre, vou focar na moral católica, tá certo? Agora, eu decidi que eu vou gravar esse vídeo ou amanhã, na terça-feira, ou na quarta. Isso porque o meu tempo tá bem restrito, então eu estou aqui nesse momento gravando esse vídeo para vocês, mas logo em seguida eu já tenho um intensivão mesmo, uma maratona de outras gravações dos projetos que eu estou participando, tá certo? Então eu vou gravar esse vídeo de hoje falando sobre a moral católica e amanhã ou depois eu vou ver um horário que eu possa gravar para vocês para falar novamente sobre a liminar do juiz e também sobre aprofundar um pouco mais sobre o estrago que as fundações internacionais têm causado em nossa sociedade, tá certo? Então, vamos para o nosso assunto de hoje, sobre a moral católica. Então, primeiramente, eu quero dizer que um cristão autêntico, ele nunca pode concordar ou se adequar com os desvalores do mundo. Ele nunca pode entrar na onda do modernismo, porque o cristão, ele precisa, na verdade, buscar em cada momento se configurar a Jesus Cristo. Então, dessa forma, podemos tirar como modelo o próprio Jesus Cristo, que é a quem nós seguimos. Então, Jesus Cristo, enquanto ele viveu nesse mundo, o foco dele foi sempre chamar à conversão. E nós podemos notar isso claramente no chamado dele, quando ele dizia: vá e não peques mais. Então esse foi podemos tirar isso como um chamado profundo mesmo à mudança de vida. Então a nossa vida como cristãos deve ser pautada nisso, exatamente assim, na conversão em cada momento, e possibilitar que as pessoas também à nossa volta experimente essa mesma conversão, que afinal de contas, como cristãos, nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. E um exemplo que quero citar com vocês, inclusive eu quero até contar esse segredo aqui para vocês, que o meu santo de devoção é o Padre Pio de Pietrelcina. Então é São Padre Pio de Pietrelcina. Ele é um modelo de vida para mim. Inclusive eu tenho uma coleção de livros da vida dele. Então eu tive a chance de aprofundar de como que foi a vida dele nesse mundo. Então, o primeiro ponto que eu quero citar para vocês é que ele se configurou inteiramente a Jesus Cristo, e tem provas visíveis disso. Uma das primeiras provas são os estigmas que ele recebeu do próprio Jesus Cristo. Então esses estigmas aconteceram da seguinte maneira: havia um dia que ele estava em oração diante de Jesus crucificado, e no decorrer dessa oração ele notou um fenômeno extraordinário, onde no crucifixo, aqui as mãos de Jesus, os pés e o lado dele começou a sangrar. Então dessa forma o Padre Pio ficou ali olhando esse fenômeno, muito assim, compenetrado ali. E em seguida, ao visualizar essas chagas ali de Jesus que estavam sangrando, vieram os estigmas para ele. Então vieram nas mãos, nos pés e também no peito. E essas chagas no Padre Pio, esses estigmas, elas sangraram no decorrer de toda a vida dele, só para vocês terem uma ideia.
E foi tão extraordinário que os cientistas, vários médicos, assim, os melhores médicos do mundo foram chamados para analisar esses estigmas. E foi comprovado que a ciência não conseguia explicar naturalmente o que era ali aquele fenômeno. Então eles denominaram que realmente era um fenômeno extraordinário, era um fenômeno sobrenatural. Então, só para vocês terem uma noção do quanto que foi extraordinário isso, as chagas do Padre Pio exalavam um perfume muito agradável. E eles nem conseguiram constatar que perfume é esse. Não havia nenhum perfume nesse mundo que se comparava àquela fragrância ali do perfume ali do Padre Pio que exalava das chagas dele. E outro ponto muito interessante é que essas chagas, elas não somente sangravam, mas elas também doíam o tempo todo. Então, vocês podem ter uma noção da santidade que o Padre Pio viveu, com todas aquelas dores, aquele sangramento o tempo todo. E um outro fato que os médicos não conseguiram explicar foi exatamente assim, a questão de nunca ter dado anemia no Padre Pio, embora ele sangrasse o tempo todo. Então, eles não conseguiam explicar esse fato ali, de acordo com a medicina, porque uma pessoa que sangra, assim, igual o Padre Pio sangrava o tempo todo, com toda certeza ele iria sim dar uma anemia, mas isso já prova o fenômeno extraordinário que era ali aquelas chagas dele. E um outro ponto também que prova tanto a santidade do Padre Pio, em que ele viveu nesse mundo, quanto também o quanto que ele se configurava a Jesus Cristo, é que esse sangramento ali dos estigmas dele, sabe quando que intensificava ainda mais? Era exatamente no decorrer da Santa Missa. Então isso ocorria ali diariamente, porque diariamente o Padre Pio celebrava a Santa Missa. E tinha também outros fenômenos extraordinários que eram concedidos ao Padre Pio, como por exemplo a levitação. Em diversos momentos pessoas viram ele caminhando elevado do solo, então ele flutuava caminhando. Um outro ponto também foi a bilocação. O Padre Pio ele conseguiu percorrer todo o mundo através da bilocação. Então, em vários momentos ele estava em 2 locais ao mesmo tempo. Então, uma outra graça que foi concedida por Deus. E agora eu quero tocar num ponto muito importante que se resumiu assim profundamente a vida do Padre Pio, que foi exatamente a graça que Deus concedeu a ele, tanto de ler a consciência das pessoas. Então, através disso ele conseguia interpretar ali qual era o pensamento da pessoa e enxergar a intenção do coração delas. Então, através disso, ele pôde fazer um bem profundo nesse mundo. Foi através disso que ele conseguiu exatamente atuar na conversão de muitas pessoas. Então, um aspecto que sempre foi muito observado no decorrer da vida do Padre Pio é a conduta dele, que diversas vezes era uma conduta assim firme, uma conduta de seriedade e até mesmo uma conduta enérgica, quando ele se deparava com uma situação em que ele via, através ali daquele dom especial que era concedido a ele por Deus, ele via a intenção do coração da pessoa, ele via ali os pensamentos dela. Então, diversas vezes ele se deparava exatamente com uma situação de erro. E era exatamente nessa circunstância em que ele tinha essa conduta assim, de firmeza e até mesmo enérgico, com o intuito assim, de despertar a consciência da pessoa para conduzi-la à conversão. Então, em um desses livros dessa coleção que eu já li sobre a vida do Padre Pio, é relatado um fato de uma atriz muito famosa, que era conhecida no mundo todo, que certa vez foi até a cidade do Padre Pio para fazer um pedido a ele. Então, o interessante é que é relatado em detalhes como aconteceu a visita dessa atriz ao Padre Pio. Então, uma coisa que foi observada é que essa atriz era muito arrogante. Então, foi assim que ela chegou lá na cidade do Padre Pio e se direcionou a ele lá no confessionário, que era onde o Padre Pio atendia as pessoas. Então, ao chegar ali naquele confessionário, ela fez o seguinte pedido ao Padre Pio, para que ele rezasse pela cura de um homem que ela vivia junto. Isso porque esse homem estava gravemente doente.
Então, nesse momento, devido aos dons especiais que Deus concedeu ao Padre Pio, ele pôde interpretar todos os pensamentos, ele viu a vida dela toda ali em questão de segundos e também viu a intenção do coração dela. Então, dessa forma, o Padre Pio falou para ela que ela, na verdade, o homem que ela vivia não era marido dela, porque ele tinha sido casado de maneira legítima e ele já tinha até mesmo uma família, ele tinha filhos com essa esposa. Então, o Padre Pio começou a dizer a ela que antes da cura física, ela precisava se preocupar com a saúde da alma, tanto dela quanto também desse homem que ela vivia junto. Então, dessa forma, ele afirmou para ela: é necessário que você deixe-o. E nesse momento ela começou a se lamentar, justificar, falando: mas eu o amo, padre. E o Padre Pio ficou firme, sério com ela e falou: mas você precisa primeiramente, você precisa ter a consciência que ele é casado e que a situação que você está vivendo com ele é errada. Então, pelo bem de sua alma e da alma dele, deixe-o. E mesmo assim ela continuou ali questionando o Padre Pio, e o Padre Pio falou: se você o ama verdadeiramente, então deixe-o. E com a insistência dela ali de se lamentar, o Padre Pio então tomou uma atitude muito firme com ela. Foi quando ele falou para ela: basta. E fechou ali a janelinha do confessionário e se recusou a continuar falando com ela. Então foi nesse momento que ela caiu em si ali de toda aquela situação que estava acontecendo e ela saiu dali da igreja transtornada, totalmente assim, sem saber o que fazer. E aquela situação não saiu da cabeça dela. Tanto é que é relatado no livro que ela passou a noite toda chorando. E foi exatamente ali, ó, nesse choro dela. E o interessante, gente, é que enquanto ela estava, a partir do momento que ela saiu dali, o Padre Pio já começou a rezar insistentemente pela conversão dela. Então, o Padre Pio, pra vocês terem uma ideia, ele passou a noite toda rezando pela conversão dela, para que ela aceitasse a mudança de vida. Então, enquanto ela passou a noite chorando, em prantos ali, ó, ajoelhada, o Padre Pio estava rezando tanto pela conversão dela, quanto também pela conversão desse homem que ela estava vivendo junto. E no dia seguinte, aconteceu algo muito bom. Essa atriz voltou àquela igreja arrependida, se direcionou novamente ao confessionário do Padre Pio e falou para ele: eu me arrependi, padre, eu vou deixá-lo. E o Padre Pio, todo solícito ali, porque ele já tinha visto tudo, devido a esse dom especial que Deus concedia a ele, ele já enxergava tudo o que acontecia ali. Então, nesse caso, no decorrer da noite, ele conseguiu ver que aquela atriz havia se arrependido. Através das orações dele, ela havia aceitado a mudança de vida. Então, nesse dia seguinte em que ela voltou, ele a acolheu com todo o carinho ali. E ela, quando ela afirmou que ia deixá-lo, aquele homem que ela vivia junto, o Padre Pio se mostrou muito feliz e falou para ela: agora sim, você alcançou não somente a cura da alma dele, mas também a cura física. Ele já se recuperou, eu rezei por ele e ele já se recuperou da doença dele. Então ela ficou muito feliz com a situação e de fato ela deixou daquele homem. E sabe o que aconteceu? Aquele homem voltou para a esposa dele e para os filhos. Então foi assim uma conversão profunda. Ele mexeu não somente com com a vida daquela atriz, mas também com a vida daquele homem. Para vocês terem uma noção, olha o bem que o Padre Pio proporcionou. Ele possibilitou que um homem que estava vivendo com outra mulher voltasse para a sua esposa legítima e cuidasse dos seus filhos. Então era isso exatamente que consistiu a vida do Padre Pio. Às vezes que ele agia assim de maneira enérgica, de maneira brava, era sempre para o bem das pessoas. Só para vocês terem uma noção, no nosso mundo aqui moderno, isso está muito assim, caiu um pouco no esquecimento. Mas o Padre Pio sempre olhou muito para o lado do estado da alma
das pessoas, porque se formos pensar, a nossa alma é imortal. O nosso corpo físico, um dia ele irá se decompor na terra, mas a nossa alma não. A nossa alma viverá para sempre. E é exatamente nisso que deve consistir o nosso esforço no decorrer de toda a nossa vida. Porque enquanto estamos nesse mundo, nós somos chamados em cada instante à conversão, a aceitarmos a Deus. E não somente a isso, nós somos chamados também a cuidar da conversão das pessoas que estão à nossa volta. Nós não podemos viver pensando assim, eu estou buscando a minha conversão e não preocupo com a conversão de ninguém. Porque isso não é ser um cristão autêntico, isso na verdade é ser egoísta. Então, dessa forma, um outro fato que eu quero citar para vocês sobre o Padre Pio, quando aproximava pessoas para confessar que ele percebia que eram pessoas impenitentes, ou seja, pessoas que não, na verdade, não haviam se arrependido verdadeiramente do pecado que elas haviam cometido, o Padre Pio, devido a esse dom especial, então ele enxergava a intenção do coração delas, o pensamento que se passava ali. Então o Padre Pio, ele negava a absolvição e ele era firme com elas, falando que você não se arrependeu, então eu não vou lhe conceder a absolvição. Então ele se negava a conceder aquela absolvição e falava, enquanto você não se arrepender, eu não irei te conceder a absolvição. Então foram muitas pessoas que passaram por isso na época do Padre Pio, foram muitos casos, e diversas pessoas voltavam depois arrependidas verdadeiramente, e o Padre Pio concedia com todo aquele amor ali a absolvição. Então, o Padre Pio mexia muito nesse sentido assim da conversão das pessoas. E para vocês terem uma ideia, ele era assim tão ligado na moral, na vivência da moral, na vivência assim da vontade de Deus, que quando às vezes acontecia desde aquela época, só para vocês terem uma noção, o Padre Pio viveu até o final da década de 60. E desde aquela época já existia assim a sedução. Então, quando acontecia assim de mulheres mal intencionadas que aproximavam do Padre Pio ali com a intenção de seduzi-lo, então ele era muito firme com elas. Ele não permitia que elas fizessem ali o que elas queriam dele, que no caso era seduzi-lo. Então, isso era tudo devido esse dom especial que o Padre Pio conseguia enxergar a intenção do coração das pessoas. Um outro ponto também que é citado nesses livros, que quando pessoas aproximavam do Padre Pio ali, seja para confessar ou conversar, movidos por mera curiosidade, o Padre Pio também era firme com elas. E inclusive, às vezes tinha casos até de pessoas que não estavam arrependidas dos pecados que tinham cometido, e elas aproximavam ali do confessionário do Padre Pio somente assim, pela curiosidade mesmo. Elas queriam ver quem era o Padre Pio, assim, espionar. Então, dessa mesma forma, o Padre Pio era firme com elas, buscando sempre assim o lado da conversão, buscando que elas buscassem verdadeiramente a Deus. Essa era uma preocupação muito forte do Padre Pio. Não somente assim a cura física, que ele intercedeu pela cura de muitas doenças, de várias pessoas, mas primeiramente ele se preocupava com a cura da alma. Então, só para vocês terem uma noção, se formos pensar, a nossa vida deve se resumir exatamente em empenhar para buscarmos a salvação da nossa alma e não meramente estarmos bem fisicamente. Claro que temos que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde física, mas sempre termos em primeiro lugar a nossa saúde espiritual, porque é através disso que nós conseguiremos a graça da salvação, porque a salvação ela vem exatamente, primeiramente, movido pela graça que Deus nos concede, mas depende da aceitação pessoal. Então, por exemplo, quando nós nos deparamos com alguma situação errada, não dá para sermos omissos, porque nós somos responsáveis pela alma das outras pessoas. Nós somos, na verdade, responsáveis pela salvação das pessoas que estão à nossa volta. Então não dá para fingir que não viu, não dá para omitir, porque isso também é um pecado que iremos cometer caso nós
caiamos nessa omissão. Então eu falei um pouquinho do Padre Pio, que tinha todo esse dom especial que era concedido por Deus de ver a intenção do coração, de ler os pensamentos. Então, no nosso caso, nós não temos esse dom especial que é concedido por Deus, mas nós temos a percepção visível, nós temos a capacidade de visualizar as situações. Então, tem muitas coisas que são muito claras diante de nós, as situações que nos rodeiam. Então, quando nós vemos uma situação errada ou uma situação injusta, não dá para ficarmos quietos fingindo que não vemos nada, porque isso consiste, como eu já mencionei, em uma omissão. Então, seria como se nós víssemos uma pessoa com um copo de veneno na mão, ali pronta para tomar. Então, diante de uma situação dessa, imagine qual seria a sua reação. Você iria deixar aquela pessoa tomar aquele veneno e morrer? Porque se assim o fosse, seria uma omissão, porque na verdade você estaria ali com essa omissão, você teria contribuído indiretamente para a morte daquela pessoa. Então, quando nós nos deparamos com uma situação ali de erro, de injustiça, de pecado, as quais são contrárias ao plano de Deus, nós não podemos ficar quietos fingindo que nada está acontecendo. Porque como cristãos, como eu já mencionei, nós temos responsabilidade não só quanto à nossa vida espiritual, mas também quanto à vida espiritual das outras pessoas. E um outro ponto que eu quero citar aqui é que quanto mais a gente vai desenvolvendo ali essa percepção visível, a gente vai ficando atento às situações que estão à nossa volta, mais a nossa percepção vai ficando aguçada, mais facilmente ali nós vamos conseguindo entender o que está se passando à nossa volta. Os nossos sentidos vão ficando mais aguçados também. Então, dessa forma fica cada vez mais fácil ali de já captar as coisas que vão acontecendo ao nosso redor. E um outro ponto que eu quero explicar aqui, que muitas vezes é mal entendido em nossa sociedade, é o que significa misericórdia. Então, a misericórdia de Deus não significa permissão para pecar, ou mesmo a permissão para fazer o que quiser da própria vida, prejudicando a si e aos outros. Porque se formos ver, Deus não acoberta os nossos erros, de maneira alguma. Ele, exatamente porque um erro é contrário ao seu caminho. Então, dessa forma, Deus deseja exatamente a vida plena para nós. Então, é exatamente por isso que ele não acoberta os nossos erros e muito menos concorda ali com o que estamos fazendo de errado. A atitude dele é sempre nos chamar à conversão. Então a misericórdia, ela significa exatamente o chamado à conversão para viver na graça de Deus. E esse chamado é feito no decorrer de toda a nossa vida nesse mundo até o nosso último suspiro. Então cabe a nós nos abrirmos a essa misericórdia de Deus, aceitarmos esse chamado que Ele nos faz em cada instante para a conversão e também contribuirmos para a conversão das pessoas que estão à nossa volta. Porque afinal de contas, enquanto estamos nesse mundo, nenhum de nós podemos afirmar que já estamos salvos. Enquanto estamos aqui, a nossa vida é exatamente uma luta a todo instante. Porque, vamos supor, nesse momento nós estamos aceitando a graça de Deus, mas daqui um minuto nós já podemos rejeitar, e isso exatamente pela escolha pessoal, pela nossa recusa pessoal. Então a vigilância é constante. Enquanto vivemos nesse mundo, precisamos ser exatamente aqueles combatentes, aqueles vigilantes que ficam ali a todo instante perseverando, se esforçando para permanecer na graça de Deus e também ajudando as pessoas que estão ao nosso redor. Então podemos concluir que a salvação, primeiramente, é uma graça de Deus, que é uma graça que Ele nos concede, mas depende da aceitação pessoal. Então, sem essa aceitação pessoal, uma pessoa não alcança a salvação, não pela falta da vontade de Deus, porque Deus, na verdade, quer nos conceder a salvação, Ele quer nos conceder a felicidade plena, mas sim pela recusa pessoal da pessoa. Então, dessa forma, temos que ficar sempre atentos para viver conforme o plano de Deus e contribuir para que as outras pessoas também possam viver esse plano de Deus. Então, exatamente nisso que consiste
a nossa ação nesse mundo, sermos sal da terra e luz do mundo. Então é exatamente agirmos de maneira a despertar a consciência das pessoas. Quando, por exemplo, nos deparamos com uma situação de erro, de injustiça, principalmente se é uma situação assim séria, grave, nós precisamos, a exemplo do Padre Pio, precisamos exatamente imitar esse jeito em que ele viveu nesse mundo. Então, diante de uma situação assim que seja séria, grave, precisamos ter aquela firmeza, aquela convicção de agir. E se for preciso, que sejamos até mesmo enérgicos, porque estamos exatamente buscando o bem da alma daquela pessoa. Não somente ali o bem ali físico, mas vai muito além disso, que é o bem da alma daquela pessoa. É exatamente possibilitar com que ela experimente a plenitude da vida ali na graça de Deus. Para assim como nós desejamos para a nossa vida, ela alcance a felicidade em Deus, que será uma felicidade plena na eternidade. Então, que estejamos sempre atentos às situações que estão à nossa volta e tenhamos sempre a consciência que o que está em jogo é a salvação da nossa alma e também a salvação das pessoas que estão à nossa volta. E que possamos também seguir o exemplo do Padre Pio, que foi um padre que buscou em cada momento de sua vida se configurar a Jesus Cristo e, como eu citei, tiveram os sinais visíveis. E tem mais um sinal que eu gostaria inclusive de falar aqui para vocês, que é o corpo incorrupto do Padre Pio. Então, o corpo dele está exposto numa urna lá na Itália, para as pessoas que queiram visitar. Então isso é mais um fenômeno extraordinário e também um perfume que exala até hoje do corpo dele. E nenhum cientista consegue explicar esse fenômeno extraordinário. Então eles já constataram exatamente que é um fenômeno sobrenatural. E agora eu quero exatamente terminar aqui esse vídeo de hoje colocando uma reflexão que eu tive a chance de ver em um vídeo do Padre Paulo Ricardo. Então nesse vídeo o Padre Paulo coloca as pessoas exatamente para refletir sobre a seguinte questão: nós como cristãos nesse mundo, nós somos chamados a ser combatentes. E nesse vídeo ele exatamente questiona: pelo que você luta? Porque cada pessoa, de acordo com o que ela vive, é o que fica ali demonstrado visivelmente pelo que ela luta. Se é por Deus ou pelo mundo. Então, eu quero despertar também você que esteja assistindo esse vídeo nesse momento, para que você possa refletir: pelo que você luta? Por Deus ou pelo mundo? Será que você se considera, por exemplo, você está em cima do muro? Mas você sabia que o muro é do lado do mundo? Porque com Deus não tem aquela coisa do mais ou menos. No caminho de Deus nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos ter uma vida autêntica. Para isso nós precisamos empenhar em cada instante para fazer a sua vontade. Então essa é a reflexão que eu quero aqui deixar para você. E um outro ponto que o Padre Paulo também citou nesse vídeo é que não dá para vivermos como marionetes nesse mundo, ou seja, sempre indo conforme a onda do momento, a onda do mundo, ou então conforme o que os outros vão nos influenciando. Não dá para viver cada momento de um jeito, ora eu estou de um lado, ora eu estou de outro. Nós precisamos tomar a decisão, nós precisamos, na verdade, ter essa convicção de fazermos todo esforço para fazer a vontade de Deus em cada momento de nossa vida. Então essa é mais uma reflexão que eu quero deixar para vocês, que eu tive a chance de ter com o Padre Paulo Ricardo nesse vídeo que eu pude assistir. Então que possamos em cada momento de nossa vida buscarmos exatamente essa conduta firme, essa conduta convicta, porque enquanto estamos nesse mundo somos chamados à santidade. E para isso temos a chance em cada momento de aceitarmos a misericórdia de Deus, que consiste exatamente nesse chamado à conversão. Então que possamos em cada momento de nossa vida buscarmos configurar a nossa vida a Jesus Cristo e levar as outras pessoas também a Jesus Cristo.
que possamos através disso agir de maneira a despertar a consciência das pessoas, porque cabe a nós essa atitude firme e convicta de despertar a consciência das pessoas. Mas quanto à aceitação, depende de cada pessoa, depende da aceitação pessoal dela, da boa vontade dela. Mas quanto a nós, o que nos compete é exatamente sermos porta-voz de Jesus Cristo nesse mundo, que possamos ser sinal da sua luz onde estivermos, para que em cada momento anunciemos a verdade que vem de Deus. Então é assim que eu encerro esse vídeo de hoje, deixando essa reflexão e esse chamado para que nós cristãos podemos buscar em cada momento sermos autênticos, vivermos no empenho de fazer a vontade de Jesus Cristo e também de despertar a consciência das outras pessoas que estão à nossa volta a viver também conforme a vontade de Jesus Cristo. Então esse foi o vídeo de hoje e também eu já quero dizer a vocês que conforme a solicitação que vocês me fizeram ontem lá no grupo sobre uma outra questão que está em pauta, que é quanto à correção filial ao Papa Francisco, que por sinal é muito séria. Então vocês me solicitaram para que eu possa estar falando sobre esse assunto aqui em um vídeo com vocês. Então eu irei sim falar sobre essa questão e por sinal que eu tenho a dizer que eu estou muito desapontada com o Papa Francisco. Então nós iremos aprofundar esse assunto porque ele é muito sério. E então eu quero dizer que primeiramente nessa semana, amanhã ou quarta-feira, eu vou estar gravando sobre o assunto da liminar daquele juiz, onde eu vou estar esclarecendo o assunto aqui para aquelas pessoas que não puderem estar presentes e vou estar aprofundando sobre as fundações internacionais, conforme nós começamos na nossa conferência de sábado, sobre o estrago que elas têm causado na sociedade. E quanto a esse assunto da correção filial ao Papa Francisco, eu vou estar abordando na próxima segunda-feira, tá certo? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje e nos vemos no próximo vídeo, que será gravado amanhã ou na quarta-feira. Então, até mais!